e vou dizer que ela é igual ao somatório da Sales Revenue. Se eu não fizer isto, quando estiver numa pivot table ou noutra ferramenta qualquer cliente, implicitamente o Excel cria aqui um somatório para esta coluna. Eu pessoalmente não gosto, gosto de ter as minhas medidas criadas de forma explícita. Portanto, crio-os desta forma: Sales Cost, assim. E neste momento vou esconder aqui todo este conjunto de colunas. Portanto, eu com DAX criei aqui rapidamente duas medidas. Agora, DAX é algo que me tem apaixonado um bocadinho por esta linguagem. Dá para criar coisas fantásticas, extraordinárias, em termos de rápido. E um bom modelo vai viver muito à custa disso. Por exemplo, eu posso criar aqui uma medida total, do género Total Revenue, em que vou dizer que quero fazer o cálculo. E agora reparem, vou utilizar a métrica criada em cima e quero dizer que quero apenas filtrar as datas year to date de acordo com a relação da tabela date, coluna date. Lá está. Para utilizar este tipo de funções, eu preciso de ter uma dimensão data, com datas. Cá está o year to date, por omissão aparece aqui a blank. Ou, por exemplo, eu quero criar uma dimensão, uma métrica total revenue same period last year, e vou dizer que quero que seja um calculate, a função calculate desta medida que aqui está, só que aqui quero same period last year pela ligação do date. Um parênteses com certeza, será isso? Ok. Ok. Same period last year. Portanto, já criei aqui três métricas. Vou gravar o meu livro. Vou colocar aqui no desktop, neste caso no início, teste 1. E muito bem, eu tenho aqui já um pequeno modelo, o meu semantic model está criado e não precisei de ir para análise de services complexos, multidimensionais. Aqui muito rapidamente criei com métricas já avançadas. Portanto, se eu partir desta Power Pivot disser que quero uma pivot table, eu vou criar aqui numa nova worksheet. Eu deste lado aparece logo aqui o semantic model que eu acabei de criar. Okay? Com relações de accessos, ou se quisesse fecheiros de texto, oracles, SQL servers, tudo já consolidado, hierarquizado, relacionado aqui neste meu lado direito, de tal forma que, por exemplo, eu vou puxar aqui a hierarquia datas, aqui para o lado esquerdo, e quero aqui o total do revenue por cada uma destas datas, e cá está. Ou então quero o same period last year, e estão a ver, automaticamente ele está-me a fazer a devida ligação com o last year. Mesmo que eu deixe aqui nos níveis de hierarquia, ele out of the box tem aqui os valorzinhos todos a serem corretamente, ou o mesmo se passa aqui com o year to date, onde eu aqui tenho tenho este valor que não é mais nada menos nada do que o somatório dos dois que aqui estão, e assim sucessivamente para o year to date. Portanto, as métricas que eu posso utilizar com DAX são enormes, permitem-me coisas fantásticas. Por exemplo, este year to date, eu posso utilizar aqui um novo argumento nesta função, onde digo qual é
o dia-mês que faz o final do ano, e se eu tiver anos fiscais diferentes dos anos civis, ou que começam ao meio do ano ou noutra data qualquer. Portanto, eu com estas funções posso mudar esses settings todos, posso dizer que os períodos do trimestre não são os habituais, são diferentes, calcular com base de 30 dias, com base de 31 dias, posso fazer isso tudo aqui com as funções DAX. Posso também pegar aqui no meu, por exemplo, criar aqui uma métrica margin, que não é nada mais nada menos do que o revenue menos o custo. E agora vou criar aqui uma nova métrica, que é a métrica profit, que não é nada mais nada menos do que a minha margem a dividir pelo meu revenue. É importante nesta fase dizermos logo nestas métricas qual é o tipo de dados dela e como é que eu quero que elas apareçam nas ferramentas cliente. Por exemplo, posso chegar aqui ao total revenue, dizer que é um all number e que quero que ele tenha separação ao nível das unidades. E então, assim que eu venho aqui ao meu livro, pronto, já tenho organizado desta forma e posso trazer para aqui o profit que me vai aparecer também. Lá está, isto é uma base de dados de teste, onde o profit há de ser sempre muito parecido entre todos os produtos. Deixem-me mudar aqui um bocadinho este profit, eu não quero o profit, vou sim trazer uma coisa diferente. Vou criar aqui um campo que é evolution e vou dizer que ele vai ser igual a o valor do same period last, vou dizer que é o total revenue menos o same period last year a dividir pelo total revenue, para saber qual é, se há crescimento, se não há crescimento, qual é a evolução do ano anterior. Vou dizer que isto é em termos de percentagem, claro que aqui dá 0, mas se eu trouxer para as diversas categorias que aqui estão, eu vou ter valores diferentes, 99%, 81%, portanto eu estou a dizer que este valor, aliás, desculpem, este valor, relativamente ao ano anterior, que é este que está aqui, cresceu 81%. Não sei se agora as contas estão bem feitas, mas a ideia é percebermos aqui que eu posso ter aqui métricas que relacionem isto tudo. Já agora, tal e tal, o que é que eu fiz aqui? Disse que a evolution era total revenue menos o same period last year sobre o total revenue. Ok, dá-me a variação, certo? Posso também sobre eles agora. Deixem-me ver que dados é que eu tenho aqui. Tenho crescimentos, por exemplo, de 2010 Q2, 2009 Q2, o 5, cresci de 2 para tal. Foi um crescimento de 99% de acordo com o que me parece aqui. Tenho aqui a verificar. Estou aqui, a forma não está correta, com a certeza. Mas dá para ilustrar aqui num instante que eu posso também criar em qualquer um destes que aqui tenho, eu posso criar, por exemplo, KPIs. Só para ver que eu tenho aqui valores na ordem dos 80, aqui menos não sei quantos, 80, tal e tal. Então deixem-me descer um bocadinho mais de mês para mês. Aqui cresci 93% de 2010 Q2 para 2009 Q2. Parece-me que é muito mais. O que eu estou a dizer é que... ok. Deixem-me, se eu pensar um bocadinho, eu não quero isto, quero sim isto. Se eu quiser ver o crescimento, tem que ser aqui com este last year. Está a chegar aqui uma forma, não é relevante para o exemplo da Power Pivot, mas pelo menos dar aqui alguns números um bocadinho mais certos. Parece-me que agora está melhor, certo? Tendo como base o ano anterior, os crescimentos são brutais, porque 2010 dá 12 mil, quando eu tinha 1.000 a 1 milhão, passou para 12 milhões, o crescimento está aqui à frente. E eu tenho aqui coisas na ordem, tenho aqui menos 70, tal como tenho aqui 600, então eu quero neste Evolution criar aqui um KPI,
algo que eu também posso rapidamente. Vou dizer que não vou basear noutro campo, que podia, e vou dizer que quero abaixo de 0, quero encarnado. Acima de 1, quero verde. Ok. E fico também com o KPI disponível aqui para poder consumir. Já tenho aqui o value, não é? Mas posso ir buscar o status e cá está, a encarnado, quando tem que estar encarnado, a verde, a amarelo, podia alterar estes ícones. Tenho também KPIs, um por cada medida que eu posso criar e utilizar aqui neste modelo tabular. E já estou a consumir aqui nesta Power Pivot. Portanto, muito rapidamente consigo relacionar dados que vêm da net, de fecheiros de texto, SQL Server, desta forma e chegar a uma Power Pivot. A uma pivot table, desculpem. Mas não é esse o meu fim. O meu fim é chegar a relatórios ainda mais complexos. Posso utilizar PowerChart, posso utilizar Power View. Já vamos ver algumas dessas hipóteses. Em resumo, Table Import, posso criar queries customizadas, data feeds, Excel, fecheiros de texto. Posso inclusive fazer e buscar dados ao Excel, visualizar as relações, editar as relações, criar colunas calculadas com data, KPIs. Posso criar perspectivas, porque lá está. O que me vai ser importante é que os utilizadores vão ver este Semantic Model. E se eu tenho modelos com 30 tabelas, cada um com 10 métricas, tenho 300 métricas. Expor tudo, muitas das vezes, não é o mais interessante. Portanto, eu posso criar perspectivas e os utilizadores, em vez de consumirem o modelo pelo todo, consomem só a perspectiva das vendas ou a perspectiva dos recursos humanos, facilitando assim a chegada a dados mais rapidamente. Link to tables, se aparecem com este símbolozinho aqui em baixo na vinheta da tabela, a dizer que é carregado diretamente no Excel. Às vezes são boas muletas para criar relatórios e filtros de uma forma muito rápida também. Ou então hierarquias, não está aqui um slide com hierarquias, mas são também importantes. Uma vez criado o meu modelo, posso então aceder à Power Pivot Field List, ao meu Semantic Model, e como eu estava a fazer naquele Pivot Table, posso utilizar e consumir os dados assim desta forma, que vocês viram, eu utilizar na Pivot Table. Utilizar slicers, utilizar timelines, é um tipo de slicer para datas, formatações condicionais em cima destas tabelas, utilizar gráficos, sparklines, os KPIs, tudo isto dá um flavor, um sabor muito interessante ao meu relatório, ao meu report, de uma forma muito rápida. Power Views, tudo aqui com um drag and drop e assim de uma forma muito rápida. Já não sei as Power Views, mas eu gosto de insistir um bocadinho porque eu vejo autênticas obras de arte feitas com apenas Excel. Dashboards fantásticos com este sabor que aqui está, ou bastante mais complexos, só com Excel.